Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele possa abrir os teus olhos para enxergar a luz. O tema de hoje, eu tenho certeza, vai esclarecer a mente de todos. Você nunca escutou esse tema aqui, tenho certeza absoluta. Então, recomendo você, aqueles que estão na igreja sede também, que queiram, tomem nota, papel, caneta. Se querem digitar aí no computador, bom, cada um conforme entende ser mais interessante, mas registrem, para que vocês possam depois recapitular e fixar a mensagem. Antes de anunciar o título, nós vamos fazer aquilo que o Senhor colocou. Só vou dizer sobre a mensagem que ela vai falar sobre o tempo do fim, falar sobre a experiência daqueles que vivem no tempo do fim. Eu tenho certeza que vai falar com você também. Mas nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Em Malaquias 3:10, o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As promessas são infalíveis e serão cumpridas na vida dos fiéis. A casa do tesouro corresponde ao ministério, à igreja, onde de fato a palavra do Senhor, a verdade, aquilo que está de fato na Bíblia, é anunciado ao povo. Falo isso porque existem muitas pseudo-casas do tesouro. O que é isso? Aquelas que se dizem casa do tesouro, mas aos olhos do Senhor não são. Qual que não é a casa do tesouro? Aquela que coloca a plaquinha, igreja, etc. Mas, na hora que você entra lá, o que você escuta não é exatamente o que a Bíblia diz. Pode ser a doutrina que o concílio da igreja definiu, que o magistério da igreja definiu, a história que o pregador achou interessante, que ele viu durante a semana, aquilo que ele viveu, uma história de autoajuda, tá bom, N mensagens, menos aquilo que está escrito na Bíblia. Quantos versos bíblicos se abrem durante a preleção? Você é convidado a abrir a tua Bíblia durante a preleção ou a dar risada? Então depende. Ou você é convidado a debater. Então não, cada um dá a sua ideia. Bom, aí a gente saiu da Bíblia e foi para a filosofia. Bíblia. Entendeu? A casa do tesouro é o lugar onde a Bíblia é exaltada, a palavra do Senhor é dada e as pessoas que estão sentadas comem a palavra do Senhor. E não é qualquer mensagem. Lá em Apocalipse 14, quem tiver interesse leia, versículos 6 até 12, o Senhor fala que tem uma mensagem que está ali, a qual deve ir a toda nação, tribo, língua e povo. Uma mensagem universal, global. Hoje fala-se de globalização. Que bom seria se falasse de globalização da mensagem do Senhor. Porque essa sim tem que ser globalizada. Esta sim é universal. Esta sim transcende as culturas, os idiomas, as fronteiras supranacionais. Então, a igreja que prega esta mensagem, esta pode ser considerada a casa do tesouro. Agora, aquela que traz a doutrina do concílio da igreja, a opinião do preletor, a doutrina do magistério, uma série de conjecturas dos homens, construções filosófico ou pseudocientíficas a partir do pensamento das pessoas, nada disso é reconhecido pelo céu. Vou deixar isso claro já, tá?
O Ministério Quarto Anjo Advertência Final é a única igreja a qual conhecemos até hoje que está trabalhando nesta linha. Que bom seria se houvessem 500 igrejas trabalhando na mesma linha. Não é verdade? Eu acho que agradaria muito a Deus. Infelizmente não é o que se vê. E outra questão é, não basta apenas falar. Falar é muito fácil, é viver também. Então é falar e colocar em prática os princípios que são estudados, correto? Então isso faz de uma igreja, de um ministério, a casa do tesouro. Estamos buscando fazer isso. Vivemos na fraqueza do homem, mas buscamos o poder e a força de Deus para dar sequência. No intuito de promover aqui na igreja sempre uma melhoria contínua em direção à santidade e no cumprir a vontade do Senhor, nós entregamos relatório de aplicação dos dízimos e ofertas. Quem tiver interesse e for dizimista e ofertante, pode solicitar e vai poder nos ajudar também a cada vez estarmos melhor alinhados. O que é que o ministério faz com os dízimos e ofertas que entram aqui? Eu não embolso nada, já começo falando. Não sou assalariado do ministério, não vivo da obra, sou ofertante e dizimista como você. Porém, o ministério tem missões estrangeiras, há pessoas que trabalham tempo integral. Nós estamos em 20 países fazendo o evangelismo. Existem materiais que são impressos e distribuídos, mais de 11 títulos de folhetos que estão à disposição em vários idiomas. Você que tem interesse de fazer o trabalho evangelístico, entre em contato conosco. Dentro do Brasil temos um estoque, onde esse material é distribuído sem custo. Portanto, se você quiser, só solicite, só vai pagar o correio se não puder vir buscar, e você pode expandir a obra. Além disso, nós temos trabalho nas redes sociais, nós temos também a construção da igreja sede que está sendo realizada em Curitiba, no bairro Campo Comprido, na rua Frei Lívio Paniza, 530, você pode visitar o local. E também nós temos outros trabalhos evangelísticos que estão sendo desenvolvidos. Um deles, posso citar aqui, o projeto de evangelismo do Oceano Atlântico. Isso quer dizer, de toda a borda do oceano, todas as cidades que são banhadas por esse oceano, são objetos desse projeto. E esse projeto já está em andamento, muitas cidades já foram alcançadas, há estados inteiros onde o litoral já foi coberto. E agora nós estamos avançando cada vez mais. Temos que avançar. A obra não pode parar. Nossa obra é mundial. E para isso, Deus ideou o plano dos dízimos e das ofertas. É nesse contexto que você e eu estamos inseridos. Deus, mediante a nossa fidelidade, vai levar a cabo a obra pela qual Ele sacrificou o seu próprio Filho, a salvação das almas. Quero mostrar hoje um outro material que também é gratuito. É um dos nossos blocos de estudos bíblicos. Esse aqui tem o título Os 7 Pilares da Fé Bíblica. Serve para apresentar às pessoas as verdades essenciais da palavra que vão manter uma pessoa firme contra os enganos do inimigo nestes últimos dias. Se você tem interesse, pode solicitar. O material não tem custo. O jogo completo tem 4 fascículos. Aquele que faz esse estudo em formato de perguntas e respostas, ele vai poder estar inteirado da verdade e, se obedecer, não tem por que errar o caminho até chegar ao céu. Nós estamos disponibilizando esse conteúdo que foi feito mediante árduo esforço de voluntários. Depois teve todo um pagamento para a produção desse material e está aí. Você, se estiver longe, paga só o frete. Então, aqui o exemplo de alguns materiais, de algumas iniciativas que são levadas a cabo por este ministério através dos recursos que entram para o caixa. Procuramos administrar da melhor forma possível. Se você está convencido pelo Senhor de que o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final, é a casa do tesouro, então você já sabe o que fazer. Nós vamos só passar aqui o número do WhatsApp. Você pode entrar em contato, a gente te informa como fazer, ok? Não vamos impor para ninguém nada, não vamos pressionar ninguém. Não se trata de colocar ninguém na parede para dizer você tem que. Deus não trabalha assim, né? Deus ama o que dá com alegria, né? Mas cumpre a nós de forma responsável, honesta e transparente informar a você aquilo que o ministério faz para que você possa tomar a tua decisão racional
e agir segundo a tua consciência, conforme Deus tocar o teu coração, ok? Número de WhatsApp para você entrar em contato, tanto para descobrir como enviar os recursos, como também para receber os materiais gratuitamente, aqueles que você quiser, é 55, para quem está fora do Brasil, 41 99509 8425, ok? Então vamos nos colocar em pé, enquanto nós estivermos louvando, aqueles que se prepararam vão poder fazer a devolução aqui na salva. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós reconhecemos a Tua majestade sobre as nossas vidas, pedimos perdão pelos nossos pecados e humildemente nos prostramos, nos ajoelhamos, pedindo as Tuas bênçãos. Pedimos que o Senhor abençoe todos aqueles cujo coração o Senhor moveu em direção à Tua obra. Conceda a eles fidelidade no dever para contigo e também, Senhor, prosperidade segundo o entender ser o mais adequado. Pedimos a Deus que possas também abençoar aqueles que enfrentam dificuldades, lutas para ganhar o seu pão, que o Senhor possa abrir as portas e que todo empreendimento honesto e justo possa ser abençoado. Pedimos a Deus que venhas abençoar estes recursos, que ao caírem no caixa da Tua igreja, possam ser manuseados por pessoas responsáveis, por pessoas cheias do temor do Senhor, e que saibam que vão prestar contas ao Senhor, bem como àqueles que ofertaram. E assim, ó Deus, mediante administração prudente e sábia, guiada pelos princípios da Tua palavra, o pouco que entrar sirva para que muito seja realizado e as almas possam ser alcançadas não só no Brasil, mas também em todos os países do mundo.
Abençoe para que a mensagem chegue e aqueles que ainda não a conhecem venham a conhecer. Vem estar conosco, Senhor, nesta segunda hora. Derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Abra o coração e a mente do Teu povo para receber a palavra. E também, ó Deus, venhas me usar, te peço, para que, por meu intermédio, o Senhor Jesus possa falar ao Teu povo com liberdade e que apenas a verdade chegue aos ouvidos dele. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje vai falar sobre o paralelo entre Jó e o povo de Deus dos últimos dias. Já vou escrevendo o título. Jó, eu posso dizer para vocês que não é um livro assim que eu tenho aquele prazer de ler, eu gosto de... Não é verdade. Mas ele está dentro da revelação que Deus deu. E como ministro do Evangelho, não compete a mim pregar o que eu gosto. Tem que pregar aquilo que o Senhor deseja, que é bem diferente, certo? E aquilo que o Senhor deseja é que vocês conheçam o paralelo entre a experiência de Jó e o povo de Deus dos últimos dias. Quando se lê, parece só uma história que ficou lá no longínquo passado, mas não é verdade. Muitas pessoas se identificam ainda hoje com aquela história, nas suas experiências. E nós vamos traçar um paralelo entre o livro de Jó e o livro de Apocalipse, que vocês vão ver como, através deste livro, com essa história triste, pelo menos no princípio, Deus quer preparar o seu povo para aquilo que virá. Convido todos para abrirem em Jó capítulo 1. O contexto, eu creio que todos conhecem. O contexto é uma conversa entre o Senhor e Satanás a respeito de Jó. Quem era Jó? Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás perante eles, entre eles, né? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das tuas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse:
Os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles e os sabeus e os tomaram. Os sabeus deram sobre eles e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. No versículo 17, estando este ainda falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. De repente, num só dia, Jó perde os seus bens. O povo de Deus vai passar por esta experiência também. Se nós abrirmos em Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 13, falando daquilo que a segunda besta de Apocalipse vai fazer. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Já vamos explicar. Primeiro, a ação é realizada pela segunda besta, a qual fala como dragão. Isso é o que nos importa no momento. O que é falar como dragão? Quem é o dragão no Apocalipse? Apocalipse 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então, a besta que fala como dragão é um poder que aparece na terra, e esse poder, o que ele fala, o que ele faz acontecer, cumpre os propósitos do próprio diabo. E o que é que o diabo quer fazer com a humanidade? O que é que o diabo quer fazer com a humanidade? Alguém tem alguma ideia? O que é que o diabo veio fazer? Alguns até já falaram aqui, certo? Ele veio o quê? Roubar, matar e destruir. Certa vez, em João 8, verso 44, Jesus falou assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o que o diabo faz? Mente. Lá em Apocalipse 13 nós vemos um poder político, que ele vai agir sobre todas as classes de pessoas. Como é que a gente enxerga isso? Está lá em Apocalipse 13, não carece de interpretação, basta ler. Apocalipse 13, versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Então vamos lá. O que se entende por pequenos e grandes na terra? Pequenos e grandes aparece junto com aqui o que diz livres e servos, outra versão diz escravos. Livres e é o que faz mais
O sentido que nós atribuímos à palavra servo não significa escravo. Quer dizer, não quer dizer que por ser servo ela perdeu a sua liberdade. Seria dizer que um funcionário não tem liberdade. Ele tem, correto? Ele tem. Ele tem liberdade de ir e vir, ele falta ao emprego se ele quiser, ele não é obrigado a morar no emprego, certo? Então existe a liberdade. Então a melhor tradução não é servos, é escravos. A Bíblia Almeida, Revista Atualizada, traz escravos. E tem também ricos e pobres. Ricos e pobres. Quando nós pegamos todas essas classes de pessoas e reunimos, nós temos o quê? Todas essas classes de pessoas formam uma sociedade. Uma sociedade. A sociedade é o coletivo, é a união das pessoas, correto? É uma união heterogênea, ou seja, é composta de pessoas de diferentes classes, de diferentes origens, etc. Mas aqui, ó, tudo isso aqui é o conjunto da sociedade. Isso abrange todas as pessoas. Vamos agora ilustrar. Num contexto da sociedade, quem é grande? Os ricos. Não, os ricos estão aqui em outra classe, certo? Então quem pode ser grande? Os governantes, aqueles que estão em posição de autoridade, correto? Então aqui como grandes, nós vamos ver os governantes. Inclui, no caso do Brasil, os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Provas disso. Bom, do executivo, desnecessário prova, né? O presidente manda, tem uma autonomia razoável para fazer os trabalhos. O judiciário, acho que também. O STF parece os intocáveis, certo? A dificuldade para tirar alguém daquela cadeira lá é bem grande. Eu acho que todos já estão cientes disso, eu não preciso falar demais. E mesmo aqueles que estão no legislativo, eles gozam de uma coisa chamada foro privilegiado. Eles estão acima do restante da população, no tocante a privilégios. Os funcionários dessas 3 esferas, né, eles têm privilégios que os demais cidadãos não possuem, correto? Então os grandes são eles, os pequenos somos nós, os cidadãos. Está aqui. Que são os súditos. Livres, não é desnecessário explicar, livre é livre, certo? Tem liberdade de ir e vir. Agora o escravo não tem. Hoje fala-se que devemos combater o trabalho escravo. Nem sempre será assim. Escreva o que eu estou dizendo. Em menos de 15 anos, nós veremos um contingente de escravos bem grande. E não será nada escondido, como hoje. Descobriram trabalho escravo em tal lugar. Não vai ser assim. Muita gente vai saber. Ricos e pobres. Também está claro, acho que é desnecessário a gente explicar aqui. Rico é quem tem muitos ativos financeiros, muito dinheiro, propriedades, etc. Pobres é que não tem. Está aqui. Então, esse poder, vamos lá, a segunda besta do Apocalipse, ela vai ter um poder, e quando ela tiver o poder na mão, ela vai influenciar para que sejam implementadas políticas do dragão, as políticas de Satanás. As políticas de Satanás, que são representadas no texto bíblico como falar como dragão. Fala do dragão. O que é a fala do dragão? Uma fala do dragão que vai afetar toda a sociedade são políticas e leis consequentes dessas políticas baseadas em mentiras.
Porque a gente viu que o diabo é mentiroso, certo? Certo ou errado? Certo. Políticas baseadas em mentiras para quê? Para fazer o que o diabo faz. Roubar, matar e destruir. É isso aqui. Ah, não, isso nunca vai acontecer. A política é uma questão de ideologia. Só para quem não investigou a fundo. Não é. O que se chama de política baseada em ideologia, ela tem uma semente lá atrás. Toda ideologia é fruto de uma semente, ou do bem ou do mal. Não tem como ela ser dos dois ao mesmo tempo. Satanás é que quer confundir as coisas, e aí em muitas filosofias ele traz, né? Preto com branco. Por que vocês acham que na maçonaria, por exemplo, né, você olha toda a loja maçônica, ela tem aquele chão que parece um tabuleiro de xadrez ou de damas, né? Eu nunca entrei, mas assim, na internet a gente vê várias fotos, o pessoal põe lá, olha, loja maçônica, lugar tal. Qual que é o conceito embutido ali? Preto e branco juntos, o bem e o mal convivem juntos. Yin e Yang. Né? O Yin e Yang também vem disso, é preto e branco juntos. As filosofias trazem tudo isso. Isso é uma filosofia do diabo. Qual que é a proposta do diabo? Ah, não. Se eu não posso reinar sozinho, então o bem e o mal vão conviver, porque daí o meu reino é eterno. Essa é a ideia. Entende? Ele reinar eternamente na terra como um reduto de resistência a Deus. Aí você vê que tem várias ideologias que pregam que tudo que você faz é um ato de resistência. Isso tem uma semente, essa semente veio lá no diabo. Entendeu? E isso agora vem entrando também nas esferas da pedagogia. Está indo agora para incutir nos alunos. Ah não, os alunos têm que ser pensadores críticos, né? Adequados para a resistência. Resistência do quê? Aí eles põem do inimigo, das classes dominantes. Essas classes dominantes, na verdade, é um termo usado para representar um fantasma. Porque hoje em dia dá para dizer que são as classes dominantes que estão oprimindo o povo? Para com isso, gente. Quem que é o secretário da ONU? Vamos direto lá na cúpula do poder mundial. Quem é o secretário da ONU? Alguém elegeu? Você votou nele? Aí eles falam, não, porque a ONU tem trabalhado para instituir a democracia. O que a gente está vendo são políticas baseadas em mentiras. O que é democracia? Democracia é o governo que vem a partir do povo. Então a democracia ela presume que o povo eleja os seus representantes. Agora a ONU é a representação máxima do contrário disso aí, antítese. Por quê? Porque ninguém elegeu. Você elegeu? Por acaso veio aqui pleito eleitoral para representantes do Brasil na ONU? Veio? Alguém aqui elegeu? Ninguém. Então, que espécie de representação democrática existe na ONU? Nenhuma. Só que daí, quando vem para as discussões, por exemplo, no âmbito nacional aqui do Brasil, tem gente levantando a bandeira e falando, não, porque o mundo inteiro está falando de sustentabilidade e o Brasil não pode ir na contramão das instituições estabelecidas, dos acordos internacionais. Espera aí, acordos internacionais? Quem fez esses acordos? Foram pessoas eleitas pelo povo? Vou falar aqui de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade surgiu como? Quem estuda sabe. Do relatório da Comissão Brundtland, em 1987. Que comissão é essa? Uma comissão estabelecida pela ONU em 1983. Quem compôs essa comissão? Você votou nele? Não. Quem escolheu aquela comissão? Bom, quem estava lá. E você teve participação nisso? O povo brasileiro teve participação nisso? Não, não teve. Então por que ele tem que ter a obrigação de cumprir com o que eles determinaram? Entendem como a ONU é o inverso da democracia? É o contrário. E na verdade Satanás está nisso.
Olha só, a profecia, eu não estou dizendo que a segunda besta é a ONU, tá? Para que alguém não pense errado aqui. Mas eu estou querendo colocar para vocês como é que a profecia se cumpre e as pessoas não enxergam. A fala do dragão se cumpre quando são instituídas políticas baseadas em mentiras para roubar, matar e destruir. Vamos falar de algumas mentiras? Por exemplo, porque nos últimos 100 anos a temperatura global subiu tanto. A minha pergunta é uma só. Com base em que pode se afirmar isso aí? Porque se está dizendo que em 100 anos a temperatura subiu X, isso quer dizer que se eu retroceder 100 anos no tempo, a partir de quando se fez a afirmação, eu devia encontrar lá um grupo de cientistas com equipamentos efetivamente precisos, monitorando porções diferentes do mundo em vários lugares, e que a amostra fosse tão representativa a ponto de se poder dizer que a temperatura, por exemplo, média global é tanto. Vamos retroceder, gente, no tempo, 100 anos atrás? Hoje nós estamos... E olha que não é de hoje a declaração, então não estaria exato o que eu estou fazendo, certo? O cenário seria pior. Mas hoje estamos em 2019. 100 anos atrás nós estávamos quando? 1919. Existia essa preocupação da humanidade de medir o clima no mundo inteiro em 1919? Existiam cientistas publicando relatórios sobre a temperatura, a variação da temperatura na Oceania, na Austrália, nas ilhas da Oceania, na Ásia, né, em diversas partes do continente asiático, em diversas partes do continente africano. Que cientista que estava trabalhando lá em 1919 medindo o clima, irmão? Então, aí você pega, mas peraí, o clima mudou em 100 anos com base em quê? Então, são afirmações baseadas em areia, fundamento na areia. E aí, alguém colhe isso aqui, absorve, joga para dentro de uns 3 artigos científicos aí, dos cientistas mais renomados, e a partir daí, gente, vai no embalo, sabe por quê? Quando a pessoa entra para fazer um mestrado e um doutorado, a orientação é a seguinte: olha, busque o que está publicado. Aí se já está publicado que alguém disse essa frase, ele só passa para frente. Exemplo. Eu estou dando um exemplo só, podia dar vários. Por exemplo, estabeleceram pelo protocolo de Kyoto que nos próximos anos a temperatura mundial suba só 1,5 graus. Quem garante que eles sabiam exatamente qual era a temperatura global 50 anos atrás? Nesse contexto. De quando é o protocolo de Kyoto? Dos idos do ano 2000, mais ou menos, né? Por aí. Então nós estávamos lá na década de 50. Existiam medições realizadas em todas as partes do globo para se avaliar a temperatura global? Tá, então, irmãos, aí a gente chega no seguinte. Então, estão usando isso para tentar incutir essas políticas aqui. E aí, agora o Brasil tem que fazer uma série de coisas, né? Não pode explorar o que é seu minério, tem uma série de restrições aí. Não é só do Brasil, não, em outros países também. Só que a profecia diz que as políticas baseadas em mentiras, então é isso, você constrói uma verdade como? Põe um monte de cientista lá para dizer aquilo, solta um relatório. Mas você está indo contra toda a comunidade científica, isso é um absurdo e tal. Eu vou falar uma coisa para você, que vai dar, desculpe o termo, mas vai atingir os cientistas no peito. E eles sabem que é verdade. Existem ciências que são chamadas ciências duras. O que são ciências duras? Exatas. Por exemplo, matemática. 2 mais 2 dá quanto? 4. E eu comprovo isso a qualquer momento. Eu pego 2 palitinhos, e eu pego mais 2 palitinhos, e eu coloco ambos na mesa, e agora eu vou contar, e quantos palitinhos eu vou encontrar? 4. Certo? Agora, as ciências chamadas humanas, elas não têm esta característica. E as ciências ambientais também não se podem considerar como ciências duras. Por quê? Quando você avalia o planeta, você está lidando com uma quantidade de variáveis tão grandes que você não tem domínio sobre o todo. É até pior do que lidar com a física, por exemplo. Física, se eu vou lidar com 2 átomos lá, né? Olha, eu vou fazer um disparo aqui de um átomo, ou de um nêutron, lá no núcleo desse átomo aqui, eu vou avaliar o que sai.
Bom, então eu vou procurar ter um lugar onde eu consiga isolar esse átomo, eu soltar só esse nêutron, e aí eu vou ver o que ficar, e a partir do que eu observar, eu vou registrar. Então isso vai ficar registrado de tal maneira que, se alguém fizer exatamente a mesma coisa, vai chegar no mesmo resultado. Não assim exatamente com as ciências ambientais. Por quê? Ah não, eu colhi os dados do clima entre 1992 e 2002 nas praias da Islândia. Ah é? Tá bom. Se eu for lá agora e fizer mais uma medição durante 10 anos, eu vou chegar no mesmo resultado? O contexto é outro. O clima é outro. Né? Mudou a diversidade, tem uma série de fatores que afetaram. E como é que eu vou poder determinar? Ah não, foi só esse fator ou foi só aquele que afetou? Entendem qual é o problema? Então ela não é uma ciência exata, dura. Eles sabem disso. Então você pegar e ficar falando, ah, é assim, 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 isso aí pode servir, como tem servido, para apoiar discursos políticos com ideologias embutidas. Qual é a ideologia embutida dentro da sustentabilidade? Eu não vou falar direto, porque senão tem gente que fala, ah, não vou mais assistir esse pastor, que esse pastor aí tem um viés político, ele está fazendo política. E não é verdade. Ó, a sustentabilidade é reconhecida internacionalmente que ela tem um tripé. Tripé econômico, ambiental e social. Quem inventou essa história? Ah, não, veio do relatório da Comissão Brundtland, não estava exatamente assim, mas depois os cientistas foram absorvendo e tal. E há até quem critique no meio científico dizendo assim, olha, essa questão do tripé da sustentabilidade não tem base teórico-científica e não faz sentido. Ah, é? E daí o que eles fizeram para resolver? Aí tem outro cientista chamado Ignacy Sachs, que é respeitado, porém ele simplesmente propôs outro modelo. Ah não, então agora não são 3 dimensões, são 8. Com base em quê? Bom, no que ele acha, né? Ah, mas ele coletou algumas evidências para defender isso e tal. Tudo bem. Mas trata-se de uma ciência dura, onde a gente pode dizer que é exatamente assim? Ah não. Bom, se não, então para lá. Você trouxe uma hipótese no ar. Foi isso que você trouxe. Só. Mas as pessoas assumem isso como básico e sabe o que isso está se transformando? Na Agenda 21 da ONU. A Agenda 21 é o seguinte, agora as empresas têm que ter o foco no social, né, e tal, aí gasta-se mais dinheiro. Porto Alegre quis implementar a Agenda 21. E eu já falei isso aqui semana passada, né? O gasto deles pulou de um ano para outro de, acho que era 170 para 300 e tantos milhões. Isso aí já foi em meados de 2000 e tanto. E aí mais tarde quebrou, né? Claro, ia quebrar. Você vai gastando, gasto social, gasto social, gasto social. A arrecadação não corresponde, uma hora você vai quebrar o Estado. Bom, e aí, irmãos, o que acontece? Ah, quebrou o Estado, o que a gente vai fazer? Mais imposto. Ah, e se não pagar? Vamos tirar o que eles têm. E não tiver mais o que tirar, bota na cadeia. E eu estou falando da realidade ocorrida, sabe aonde? Em países socialistas. Vamos para Moçambique para conhecer como é que é. Esse pilar social da sustentabilidade é onde está embutido o germe do socialismo, né? Onde eles têm falado que tem que ter uma distribuição justa do recurso. Qual é a cortina de fumaça que eles botam por cima? Ah, porque todo cidadão tem direito a uma parcela igual dos recursos naturais. Mas isso é verdade? Não. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, tem mais, vamos supor que todos começam do zero, agora eu vou construir uma situação hipotética aqui, tá? Ninguém tem nada. Então, a gente fala o seguinte, uma laranjinha para cada um. E agora vocês vão começar a trabalhar e façam o que vocês quiserem com a laranja. Um vai chupar, jogar fora. O outro vai pegar, guardar a sementinha, secar, vai plantar, vai fazendo tantas mudinhas de laranja, tal, né? O outro olha para aquele bagaço, não, mas eu vou ver se a partir daqui eu consigo tirar um remédio. O outro vai olhar para a casca, vai estudar e tal. E aí daqui a 10 anos eu volto lá. Cada um tinha ganho uma laranja só. Só que a partir daquela laranja, tinha 8 pés de laranja produzindo. Então ele tinha uma série de laranjas. Era um produtor agrícola, né? O outro, né, ele inventou meia dúzia de remédios lá, com base na laranja, um calmante, seja lá o que for, está vendendo. E o outro? Ah, o outro só sugou, né?
Ele comeu aquela laranja lá e ele está esperando que deem mais alguma coisa para ele. Sabe qual que é a ideia do socialismo? Ah, não, temos que fazer justiça aqui. Como é que esse aqui tem 8 pés de laranja? Como é que esse aqui tem uma fábrica e esse aqui não tem nada? Vamos dividir isso aí. É justo? Pois é, mas é assim. Ah, mas eles não vão aceitar, esse modelo econômico não vai funcionar, não tem problema, o Estado vai regular isso aí. É para aí que nós estamos caminhando, entendeu? E como é que isso está sendo colocado na sociedade mundial? De goela abaixo, de cima para baixo. A partir do organismo que representa exatamente o oposto da democracia, que é a Organização das Nações Unidas, influenciada pela Igreja Católica. Isso quem tem olhos para ver já enxerga pela mídia, certo? Então o que acontece? Políticas baseadas em mentiras. A gente está vendo isso muito claramente. Usa-se a desculpa ambiental com base em estudos que são questionáveis a todo momento para instituir políticas que terão como resultado final o roubar, matar e destruir. Outro exemplo de políticas focadas nisso, que aí não são políticas explícitas, mas implícitas, é a postura que nós estamos vendo até nas nossas cortes. Nós vimos há pouco alguém que estava preso, sendo condenado em segunda instância, solto, certo? Porque tinha roubado X lá, não vou entrar no mérito da questão, mas bom, a acusação era essa, roubou X lá, certo? E era bastante dinheiro, não era pouco, né? E aí, por contraste, agora essa semana vimos outra decisão, um casal não pagou 30 mil reais de ICMS, o Supremo está determinando que tem que ser preso. Então, atenção você, microempresário, pequeno empresário. Após essa decisão do STF, se você ficar devendo ICMS, você vai preso. Se isso aí não for devidamente modulado, regulado e ficar na interpretação que se tem entendido, segundo colocou-se ontem na mídia, pode acontecer isso. Aí essas disparidades. Isso é uma política implícita para destruir. Você vai destruir as pessoas, destruir a sociedade. Por quê? Qual é o maior gerador de emprego, por exemplo, aqui no nosso país? A pequena empresa. E é uma situação extremamente comum para o empresário ficar sem caixa. Ah, não vendeu bem esse mês. Não vendeu bem, daí o que você faz? Ah, eu não posso deixar de pagar os funcionários, porque a justiça trabalhista é muito pesada em cima do empresário. Aonde que ele vai livrar a barra? Ele vai deixar de pagar os impostos. Ah, não, vou esperar sair um refis. Né? E eventualmente não consegue, aí vira uma bola de neve, assim vai. Porque o imposto, se você não paga, a multa é 20%. Pesada. Né? Ah, não paguei 10 mil reais de imposto. No dia seguinte está devendo 12 mil. Mais os juros. É pior que banco. E o governo é o maior devedor. Sendo que o governo deve, né? Então, irmãos, a gente está vivendo... Então, eu estou falando tudo isso, tá? Só para vocês entenderem o seguinte. O Apocalipse não está distante de nós. Está mais próximo do que a gente imaginava. Porque essas políticas baseadas em mentiras para roubar, matar e destruir, estão acontecendo, né? Houveram argumentos para soltar os presos condenados em segunda instância. Argumentos existiram ou não existiram? Ninguém fez nada sem argumentar. Existiu um argumento, foi considerado válido. Agora, é ético? É ético? A sociedade acha ético? Não, a gente vê as manifestações da sociedade. Ninguém achou ético, mas foi colocado. Então, isso demonstra que nós estamos caminhando para o cumprimento da profecia. O mesmo do tocante à questão do ICMS que eu comentei há pouco. É razoável? O dono da lanchonete ali não conseguiu pagar ICMS e vai preso. O tio da água de coco, daqui a pouco, vai estar assim. E aí a Bíblia fala que haverá inclusive escravos nos últimos dias. Claro, por quê? Se as leis são tão restritivas, você se arrisca a empreender?
Não. Se você não se arrisca, a quantidade de empregos aumenta ou diminui? Diminui. Se diminui, o pessoal tem renda ou deixa de ter renda? Deixa de ter renda. E se ficar sem renda, como é que o povo vive? Vai aceitar trabalhar só para comer. Então a consequência é óbvia e lógica. No discurso da sustentabilidade é a mesma coisa. Eles estão pregando lá a partir da ONU. Não, porque o mundo sustentável, onde nós vamos usar os recursos de forma coerente, Ah, o discurso parece maravilhoso. Mas na prática eu li, ninguém está me falando. Eu li ontem um livro lá, de um grupo científico, não vou dizer qual aqui. Mas quem tiver interesse vai correr, já vai achar. Ele coloca, olha, a empresa tem que estar atenta ao impacto ambiental que ela gera e ao impacto social que ela gera. E, eventualmente, ela tem que pagar por esse impacto. Isso vai implicar no aumento do custo do produto. Imagina, por exemplo, eu estava ilustrando há pouco, né? Ah, eu faço esse apagador aqui. Quanto custa um apagadorzinho desse aqui? Tem ideia, não? R$30? R$5? Está bem diferente aí as apostas de preço, né? Bom, tá bom, vamos tentar botar uma média aqui, uns 15, talvez. R$15. Tá bom, um produtinho de R$15. R$15 lá na papelaria onde você comprou, certo? Mas essa papelaria, para poder vender, ela comprou do atacadista. O atacadista vendeu pelo menos por R$8 a R$10. Estou considerando as margens que a papelaria tem que ter. A papelaria não vai vender nada com menos de 50% de lucro, senão ela tem que fechar as portas, né? Então, tá bom, R$8 a R$10. O atacadista, por sua vez, comprou do fabricante, certo? O atacadista, se fosse um atacadista de produto de alto giro, ele estaria ganhando aí 8%, 7% de margem, né? Como esse aqui não é um produto que está todo mundo comprando, certo? Esse quadro você compra uma vez e depois não compra mais. Aliás, o apagador, né? Você pode demorar 1 ano, 2 para comprar de novo. Então, isso aqui vamos colocar aí coisa de uns margem, uns 20%, 15% de margem de indústria. É claro que a conta não é exatamente essa, mas para vocês terem uma ideia assim. Então esse produto ele tinha que custar para a indústria, né, pelo menos coisa assim de uns R$6 e tal. Agora vamos lá, daí eles falam que agora tem a pegada ecológica, né? Ah não, mas o que você está usando aqui? Vamos fazer uma avaliação do ciclo de vida do plástico, porque tem plástico aqui. Esse plástico, ele vem do petróleo. Ah, depois ele pode ser reciclado? Ele pode. Quem garante que alguém vai reciclar isso aqui? Ah, mas aí tem o catador de papel, ou alguém vai recolher isso no lixo e tal. Ah, você tem que ajudar a custear isso aí. Né? Pô, mas veja, quanto que eu pago de matéria-prima, de custo de trabalho, tal, funcionários, tal, e quantos apagadores eu tenho que vender para pagar os custos lá na minha empresa? Ah, não, isso aí é problema teu. Isso é problema teu. Porque geralmente o cientista, ele não é pago pela empresa. Ele é pago pela universidade, certo? Ele é pago pelo governo. Então o dinheiro dele, o empresário estando bem ou mal, ele espera que o dinheiro chegue. O salário chegue lá no fim do mês. Então a ideia é, não, o problema é teu. Né? Ah, se custava 6, agora para reduzir o impacto ambiental, você tem que pensar no mundo inteiro, você não pode pensar só em você, né? Você tem que sair dessa perspectiva centrada só no lucro, e agora pensar no social. Então, pensando em todos, você vai ter que embutir no teu preço, não é mais R$6. Ah, vai ser quanto? Um exemplo hipotético aqui. Ah, tem que ser 8. Ah, não, mas se eu vender a 8, eu não vou conseguir competir com a China. Não vou vender. E aí a gente vai ter um problema, porque o mundo é globalizado, o chinês não vai deixar de vender. Ah, não. Então nós vamos fazer assim. E outra coisa, se eu vender a 8, o atacadista que estava comprando e vendendo a 10, ele já não vai vender a 10. Vai vender para o próximo de 12. E na ponta, a papelaria já não vai vender por 15, vai vender por 18. Mas as pessoas não tiveram o salário aumentado nessa proporção. E aí, a pessoa que ia comprar um apagador desse, começa a faltar o dinheiro, porque não é só isso que sobe, tem outros produtos que sobem também. E ela fala, eu posso passar sem apagador, vou apagar o quadro com o paninho de chão, que também funciona do mesmo jeito. Certo?
que aconteceu? Vendeu menos a pagadores. Quando vendeu menos a pagadores, essa pessoa, esse empresário, ele começou a ficar com déficit, ou seja, sem caixa. E aí ele tem que escolher, bom, o funcionário está esperando o salário, e a lei está dizendo que ele tem que pagar. Ele não paga o imposto, aí ele vai preso. E se ele for preso, a empresa fecha. Se a empresa fecha, o funcionário fica desempregado. Estão vendo que é uma cadeia de consequências ali? Ó, toda gerada por conta desse discurso. Então esse discurso que está pregando o mundo sustentável vai levar o mundo para a ruína. Políticas baseadas em mentiras para roubar, matar e destruir. Esses que estão lá em cima, que não foram eleitos e que estão com essas ideias todas de mundo sustentável, que a gente está na ponta, a sua esmagadora maioria não entende nada de empresa, no sentido de vivenciar a realidade, ter tido uma empresa. Eu não entender, eu acho que o termo não ficou melhor. Não tem a vivência, a experiência de ser um empresário. Agora sim. Tá? Agora encaixou melhor. Não tem essa experiência. Então ele diz que ele estuda essa experiência, ele diz que ele sabe, quando ele nunca viveu. Eu posso dizer que eu sei o que é ser mãe? Olhem para mim. Eu vou poder ser mãe algum dia? Não. Eu nunca vou poder dizer isso, eu sei o que é ser mãe. Não. Então como é que eu seria qualificado para definir quais são as melhores políticas para as mães, para as grávidas, para as gestantes? Quem seria qualificado? Uma mãe, uma mulher, certo? No mínimo uma mulher, né? O ideal, uma mãe, e que tivesse mais de um filho, inclusive. De preferência, filhos de sexos diferentes. Filho e filha, tem as duas experiências, certo? Então, irmãos, tudo isso é passado por alto e resume-se nessa questão. Você veja como a Bíblia lança tanta luz. Eu tive que trazer tantos detalhes, mas para explicar, e tudo isso está condensado aqui. Políticas baseadas em mentiras para, no fundo, roubar, destruir e também vai ser matar. A gente já vai falar disso. Sim? Você está falando no modo da consequência, mas a proposta em si, ela é razoável, né? Dizer que poderia existir uma sustentabilidade de verdade. Por isso que é política baseada em mentira. O discurso é bonito, mas a realidade desse discurso não é essa, né? Assim, a intenção, aparentemente, como o Satanás sempre usa, né? A verdade embelezada, a verdade, mas por trás tem a mentira. Né? Claro. Ou seja, a outra coisa por trás. Sim, o frasco bonito, a essência horrível, né? O frasco é lindo, a essência mata, né? O veneno de rato no frasco de perfume, certo? No frasco de energético e assim por diante, né? Então o que está acontecendo é isso. Eu estou citando alguns exemplos aqui, tá? Só que isso está vindo de cima para baixo. Já começa a se falar de que não, as pessoas não têm mais esse conceito de nacionalismo, agora é tudo transposto às bordas, o mundo é globalizado e tal. Quem está empurrando essa política de cima para baixo? Alguém aqui elegeu que o mundo fosse globalizado? Alguma vez veio um plebiscito aqui para os países, para o povo eleger, para o povo falar se ele queria? Jamais! Então a coisa vem sendo colocada de cima para baixo. E note que é com desrespeito até os líderes eleitos. Um exemplo clássico disso nós estamos enfrentando no nosso país. Foi eleito um líder que ele apela pela soberania nacional, independente aqui, não vou nem qualificá-lo e nem desqualificá-lo, né? Mas é evidente que a política dele está alinhada com a soberania do Brasil. Olha, o que eu faço é pro Brasil, não estou olhando para o mundo, estou olhando para o meu país, certo? Estou mentindo ou estou falando a realidade aqui? Certo? Não importa a orientação política aqui de quem está escutando, certo? Isso é jornalístico, tá? E aí o que acontece? Aí o mundo está insatisfeito, a mídia está insatisfeita, né? A pressão em cima, tal. Por quê? Não, está destonando. Mas espera aí, esse foi o representante eleito pelo povo. Essas outras políticas que estão contrárias, esse pessoal que está pressionando, que está vindo de fora, inclusive, foi eleito aonde? Entende? Então voltar para cá. Bom, políticas baseadas em mentiras para roubar. Porque agora a gente vai encaixar com o exemplo de Jó. O que aconteceu lá na vida de Jó? Só para a gente recapitular. Jó estava na sua casa, no mesmo dia roubaram tudo que ele tinha.
Não foi assim? Ficou sem nada. Como é que você consegue fazer isso no contexto atual? Sabe como? Uma lei determinando o confisco dos teus bens. Simples assim. Simples assim. A gente acha que é tudo tão tranquilo, que o mundo é tão maravilhoso e tal, só que o que a maioria das pessoas não sabem, é que, às vezes, os cursos mais desprezados são os que levam as pessoas a influenciarem mais o país. Um exemplo. Quando você vai fazer vestibular, quantos por um tem o curso de sociologia, o curso de história, o curso de filosofia? Quantas vagas tem por um? 3 por 1, 2 por 1. Estou chutando aqui, 3 por 1, 2 por 1, 1 por 1, certo? A concorrência é grande ou é pequena? Pequena. Praticamente entra quem quiser, certo? Agora, e cursos como medicina, direito, farmácia, né, engenharia? Quantas vagas tem por um? Aliás, quantos candidatos por vaga, né? Aí geralmente é mais de 10, né? Pelo menos 0. Hoje em dia eu não estou acompanhando mais, mas sempre houve mais concorrência por essas profissões que eram consideradas nos núcleos familiares mais prestigiadas, né? Ah, não, meu filho é médico. Nossa, o pai é com orgulho até ele, né? Não, meu filho é médico, né? Ou meu filho é advogado, né? Então tinha aquilo ali. Agora, quando falava, poxa, meu filho não vai dar em nada, fez filosofia, olha só. Era o que a gente escutava, não é assim? Só que talvez o que esse pai não pensou é que esse filósofo, ele constrói, ele articula os argumentos que depois vão ganhar espaço aonde? Nas assembleias legislativas. E eles vão moldar a política das nações e a Constituição. Quem faz a base de um país? É a Constituição. Agora, a Constituição se pauta em quê? Em valores. E os valores são construídos a partir do quê? Ou da Bíblia, para nós religiosos, ou para quem não tem religião, da filosofia. E aí entram os filósofos e sociólogos, que ninguém deu nada por eles, mas eles acabam moldando as políticas que vão governar os médicos, os engenheiros e os advogados mesmo. Até os advogados não terão força para mudar aquelas políticas. Na verdade, o que eles têm que fazer é ou defender ou acusar com base naquelas políticas que já estão estabelecidas, que depois se transformaram em leis. Então, na verdade, assim, é uma janela pela qual pode se operar. E tem gente que já descobriu isso aí. E aí, sabe, às vezes você altera uma politicazinha aqui, que parece coisa de nada, né? Meia dúzia de gente faz uma pressão lá em Brasília, fala com o deputado 2, né? Se tiver que às vezes acertar, faz um acerto, consegue lá um ajuste na lei. E esse ajuste na lei retira a proteção de milhões de pessoas aqui na base. É assim, tão simples. Pois é, tem gente que já descobriu esse mecanismo e fez dinheiro com isso. E aí, Deus já viu tudo isso 2000 anos atrás. Ele falou o que ia acontecer. Vai ser retirada a proteção do Estado sobre os servos do Senhor. Como? Haverão leis que atuarão em confronto com a lei de Deus. É aí que vai pegar. Tem gente que fala que a marca da besta é isso, é aquilo, aquilo. A marca da besta tem a ver com lei, porque ela vai atingir a sociedade toda. Vai fazer com que pequenos, grandes, livres, escravos, ricos e pobres recebam uma marca e que ninguém possa nem comprar e nem vender se não tiver essa marca. Quer dizer, se você não estiver em harmonia com a lei, você perde a proteção do Estado. Dizendo de outra forma, se você não estiver em harmonia com a lei, a própria lei diz que os seus bens têm que ser confiscados. E vocês que hoje obedecem os mandamentos, escrevam, isso vai acontecer. Por isso que reiteradas vezes, tenho colocado para vocês em nome do Senhor. Vocês têm que fazer o bom uso das posses de vocês, enquanto vocês têm elas nas mãos. Porque vocês vão perder. Eu também vou. Se vocês forem fiéis a Deus, vocês vão perder. Vocês vão perder a proteção do Estado. E aí vocês vão se lamentar. Por quê? Na verdade, vocês vão estar diante de uma escolha, né?
Vai ser assim, eu também vou estar. A escolha vai ser a seguinte: quero manter os meus bens e a proteção do Estado desobedecendo a Deus? Vai ser uma escolha. A pessoa vai poder escolher, certo? Ou aceito perder todos os meus bens, perder a proteção do Estado para manter-me obediente a Deus. Né? Entende a questão? Né? É isso. Então, meus queridos irmãos, Jó passou por isso e o povo de Deus também vai passar. Primeiro ponto. Segundo ponto, já exploramos muito esse, agora os outros vão ser mais rápidos. Jó, capítulo 1. Versículo 16. Então Jó estava naquele dia fatídico, recebendo as notícias ruins. Veio uma pessoa falar outra coisa. Verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Foi Deus quem mandou o fogo, irmãos? Mas como é que as pessoas atribuem a Deus as coisas, né? E hoje é diferente? O ser humano é o mesmo. E o que a Bíblia diz vai acontecer? Também está em Apocalipse 13. Abram lá. Agora nós vamos ficar intercambiando entre Jó 1 e Apocalipse 13. Apocalipse 13, ainda falando dessa segunda besta. Nós tínhamos lido o versículo 11, onde está escrito que a besta fala como dragão. Agora nós vamos ler o versículo 13. Diz assim: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Quem que fez descer fogo do céu para destruir as coisas de Jó? Satanás. Mas as pessoas falaram que foi quem? Foi Deus. No tempo do fim a mesma coisa vai acontecer. Os servos de Satanás vão fazer descer fogo do céu. E as pessoas vão dizer que isso vem da parte de Deus, quando não vem. E detalhe, né? Na experiência de Jó, o fogo de Satanás veio e queimou o campo do ímpio ou o campo do justo? Do justo. Que prova, hein? Que prova. Voltando lá para Jó. Aliás, antes de voltar para Jó, né? Olha aqui. A fala do dragão. O dragão vem para fazer também o quê? Destruir, é o que a gente viu. Destruir. E ele vem para roubar, a gente já viu. Poxa, confiscar os bens do justo, isso é um roubo. Está aqui, é o roubar. Quem vai vir com essa política? Quem já vem hoje. A história do MST. O que é o MST? Um roubo disfarçado. Né? Por quê? Você entra numa propriedade que já tem dono, e vamos entender, alguém que conseguiu essa propriedade pelos meios legais. Não estou falando grileiro de terra, certo? Que também existe. Né? Grileiro de terra. Grileiro era aquele que entrava lá, né? Terra devoluta, terra do Estado, entra, põe cerca lá tal, e diz que é sua e monta um processo e acabou. Não. Pessoa que comprou a sua terra, está lá, às vezes está produzindo e tal, aí chega um conjunto de pessoas armadas lá com aquelas armas brancas que a gente fala, né, invadem, quebram as coisas, assentam as barracas lá e fica esperando o governo validar a sua invasão. É você ter políticas que avalizam o roubo. E aí, para fechar, né? Jó 1, versículo 18. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Em Apocalipse 13. No versículo 15, ainda falando daquilo que a segunda besta vai fazer. E foi-lhe concedido
que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. As políticas baseadas em mentiras vão ser focadas a roubar, matar e destruir. Mas não se enganem. Os objetivos apresentados pelas políticas serão os melhores possíveis. Capinha de anjo. Entenderam? Capinha angelical. Essência diabólica. Voltando para Jó capítulo 1. O que é que Jó fez? Depois que tudo isso aconteceu. Capítulo 1, versículo 20 até 22. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí será a nossa grande prova, irmãos. E o tempo para nos prepararmos para ela é a partir de hoje. Como é que nós temos que fazer? Temos que nos apegar a Deus. Em Apocalipse 14, verso 12, o anjo diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Será necessária muita paciência para suportar tudo isso e ainda adorar e louvar a Deus. Irmãos, o aviso, a advertência tem sido dado com muita frequência aqui. Mas eu asseguro a vocês que aqueles que não forem absorvendo os avisos desde já, né, e moldando as suas vidas em harmonia com esses avisos, naquele dia onde será requerida uma decisão muito difícil, não vão tomar a decisão certa. Por isso é hoje que nós temos que construir, edificar sobre a rocha eterna. E como é que nós edificamos sobre a rocha eterna? Andando em harmonia com a vontade do Senhor. Entende? Então, irmãos, não façam ouvidos moucos, ouçam para o bem de vocês mesmos. Eu estou sendo fiel à alma de cada um de vocês. Não estou aqui escondendo nada. Mas vai depender de cada um, certo? A escolha de cada um. Note, a igreja é pequena e não é sem causa, porque nem todos suportam esta palavra. Né? Mas se ela vem, Deus sabe por que ela tem que vir. E ela vai mexer com todos nós, comigo também. Eu não estou excluído, eu também estou incluso nisso. Nós precisamos tomar decisões dia a dia, desenvolver essa paciência dos santos, essa fé. Nós precisamos pedir esse dom de Deus, que é o dom da fé, a fé de Jesus, para podermos permanecer firmes no dia mau. Que assim aconteça, irmãos, na vida de cada um, é o meu sincero desejo. Vamos orar por isso. E lembrar o seguinte: Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, o seu povo também vai vencer. Amém? Amém. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela luz que o Senhor tem feito incidir sobre as nossas mentes e pedir que o Senhor converta os nossos corações, a fim de que andemos em harmonia com a luz que temos recebido, fazendo a tua vontade e entregando-nos ao teu serviço. Senhor, opera na vida de cada um dos irmãos que está aqui hoje. Quero encomendar a vida de cada um nas tuas mãos. De cada um que nos assiste também. Que o Senhor fale fortemente a cada dia
na vida de cada um, guiando-o para que não ocorra de que alguém se torne uma ovelha desgarrada e venha se perder. Pedimos a Deus que venhas nos ajudar. Para nós, olhando, só vemos fraqueza, mas em Ti está todo o poder, e no Senhor Jesus todo o mérito. E é em nome dele que nós pedimos que o Senhor venha fortalecer o Teu povo e a Tua igreja na terra, a tal ponto em que nada venha nos abalar. Guia-nos, ó Senhor, esteja conosco, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas você que nos acompanhou, estendo o convite para continuar assistindo as mensagens. Elas são transmitidas pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. As transmissões ocorrem aos sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, a Escola Bíblica das Crianças, e após as 11 horas da manhã, a mensagem do culto. Você que tem interesse em estudar mais a Bíblia, conhecer mais e se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp, eu vou passar o número agora, é 55 para quem está fora do Brasil, 41 99509 8425. Nós vamos ficando por aqui, mas eu gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queria lembrar também de você colocar o seu joinha, se inscrever no canal, porque você vai ser notificado a partir de então de todas as mensagens que forem postadas, e eu creio que você só tem a ganhar com isso. Amém? Então, coloca lá, eu acho que não é difícil, aperta no sininho aí, e você vai estar sendo avisado de quando houverem novas mensagens discorrendo sobre mais luz que incide da palavra do Senhor sobre o seu povo. Fique com Deus e até a próxima.